Seja muito bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley, você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, vamos falar sobre a raiva. Isso, sobre a raiva. Muitos crentes têm se irado facilmente. Tem crente que é muito carrancudo, pavio curto, que não tolera nada e se ira facilmente. Todo momento é tenso, bravo, resmungão. Parece aqueles senhor de idade que facilmente se ira. Quando a pessoa chega a uma certa idade, velhinhos, tem alguns que é até dócil, mas tem alguns que é bravo. Mas tem crente que se ira facilmente, facilmente mesmo. Então vamos falar sobre a raiva. A raiva é uma emoção real presente em todos nós. De fato, em todos nós. Sabemos que se nós temos domínio próprio, é quando alguém vai lá e repreende a gente. Se nós tiver domínio próprio, facilmente vai acatar aquilo ali com bom grado e mudar, mudar de direção, mudar de vida ali naquele momento. Mas tem gente que não suporta nada, nenhum conselho, que já se ira facilmente. Então nós sentiremos raiva, mas como lidamos com ela diante de Deus? Eu vou ler aqui em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Vê que interessante? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. O que é a raiva? Emoção, reação diante de uma injustiça, uma frustração, uma ofensa, né? Então, isso é uma raiva. Só que eu quero falar sobre uma frase bem interessante de um teólogo, é, João Calvino. Ele diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Até a raiva pode ser idolatrada. Veja, até a raiva pode ser idolatrada. Por quê? Talvez a raiva sai, brota do seu coração quando você é confrontado com algo, quando você é repreendido. Então, a raiva pode saltar do seu coração naquele momento. Talvez por você não ter aquele domínio próprio no coração. Então, tome muito cuidado com isso. Porque nosso coração, ele é enganoso, ele é pecaminoso. Então, às vezes nós seguimos nosso coração, erramos nisso, seguindo nosso coração, nosso direcionamento. Então, o coração, ele engana. Ele engana a esses pontos, esses motivos que acontecem na nossa vida. Quando nós é repreendido, o coração ferve ali. Diz a verdade, isso não acontece com você, acontece comigo. Então, tem a raiva pecaminosa e a raiva justa. A raiva pecaminosa é o orgulho, a vaidade, a preservação. Então, tudo isso se expressa em explosões, vingança, ódio. Em Tiago, capítulo 1, versículo 20, vai dizer isso, sobre a ira, né? Então, quando você se explode em vingança, em ódio. Então, tem crente que não sabe se dominar a si próprio. Não tem domínio próprio. Ele se ira facilmente. Mas tem a raiva justa, que é a indignação por algo, contra o pecado, contra a injustiça. Um exemplo, você no seu trabalho, você está vendo uma injustiça ali acontecendo com você ou com o seu colega do trabalho, e você vai lá e sente aquela ira santa que é de Deus. Então, isso é uma raiva justa. A raiva ali, no certo sentido, santa. Exemplo, Jesus purificando o templo, em João capítulo 2, versículo 13 ao 17, vai estar esse texto lá. Jonathan Edwards diz: santa aversão ao pecado. Então, a ira se expressa de várias
várias formas. Na forma santa e na forma justa. Então eu tenho umas orientações básicas aqui e prática para que nós possamos colocar em prática. Examine a fonte da sua raiva. Por que examinar a fonte da sua raiva? Porque examine seu coração. Talvez a fonte da raiva que brota do seu coração é por algo. Ego, não gosta de ser confrontado, discipulado, disciplinado. Então, isso acontece por você sentir raiva. Então, da onde vem essa raiva? Da fonte do seu coração. Seu coração é orgulhoso, egocêntrico. Então, sempre é bom orar a Deus, pedir que você tenha domínio próprio. Ore pedindo domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Vai estar esses textos. Estude sobre esses textos. E também, o mais interessante de tudo, você não acumular ressentimento. Mágoas. Algo que aconteceu com você, você não guardar no coração. Porque, tipo assim, a partir do momento que você guarda no coração ressentimento, cria raiz de amargura. E o fim é trágico. Você vai ter que se explodir. Se você não orar a Deus pedindo que Deus te dê graça, que você perdoe e que você limpe seu coração, que Deus limpe seu coração, te dê graça para isso, você uma hora vai explodir. A raiva tem as suas explosões. Então toma muito cuidado para que você não peque e o pecado seja muito pior. Então, não alimente ressentimento. Perdoe o seu próximo. Se alguém te feriu, perdoe. A palavra de Deus fala para que nós amamos o nosso próximo, até os nossos inimigos, né? Então, perdoe, perdoe. E resolva rápido essas coisas que tá acontecendo com você. Tô aqui tomando o meu energético. Resolva rápido. Resolva isso rápido para que isso não venha acumular no seu coração essa ira. Então busque, quando você for buscar, busque a justiça de Deus, não a vingança. Romanos 12, versículo 19. Vê, essas aqui são as orientações básicas. Martin Lloyd Jones diz assim: a raiva pode ser carnal, mas também zelo pela glória de Deus. Então, ou seja, a raiva pode ser carnal, mas também zelo pela glória de Deus. Se for uma raiva pelo zelo para a glória de Deus, tudo bem. Porque você sente aquela raiva, aquele zelo, porque você está vendo algo, alguma injustiça e tal. Até as nossas emoções precisam ser redimidas por Cristo. A graça ensina a sentir de modo santo, a não ser frio. Então, muito cuidado. Você vê algo muito interessante. Lembra da história de Caim e Abel? Seu irmão mata o seu irmão, né? E ali, porque ele sentiu raiva, brotou, algo foi até maligno. Se você pegar e estudar esse texto, é algo maligno que esteve nele ali, que matou seu próprio irmão. Alguns teólogos falam que ele foi possuído completamente pelo inimigo ali e matou o seu próprio irmão. Então, porque a raiva acumulada, o ressentimento, raiz de amargura, que nem eu falei, em um certo momento você vai explodir. Se você não curar disso, não pedir para que Deus te dê graça, que você perdoe seu próximo, perdoe algo que está acontecendo com você, uma hora você tem que explodir. Se você ficar acumulando isso, você vai viver tendo os pensamentos pecaminosos, pensamentos impuros. Tome cuidado. Preste bem atenção. Nunca confie no seu coração. Confie na palavra de Deus. Seja direcionado por ela. Seja cheio do Santo Espírito de Deus. Não viva pelo prazer da carne. Não sacie prazer da carne, porque a carne é pecaminosa. Então se encha do Espírito Santo de Deus. A raiva em si é pecado. A raiva, aquela raiva que você quer fazer algo errado. Então a raiva, nesse sentido, é pecaminosa. O problema é o uso da sua raiva. Então se você usar para um sentido pecaminoso, é pecado.
Se for usar no sentido santo, que você vê alguma injustiça que fere os princípios de Deus, é justo. Então devemos direcionar a ira contra o pecado, não contra as pessoas. Cristo é o nosso exemplo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Então, faça uma pergunta. A minha raiva tem sido justa ou injusta? É contra o meu ego a raiva? Então tem que ver todas essas coisas que acontecem. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido sobre a questão da raiva. Não se ira facilmente. Se encha do Santo Espírito de Deus. Tenha domínio próprio. Isso é gratificante, a gente ter domínio próprio. Então, quando algo está acontecendo, deixa nas mãos de Deus. Senhor, isso que está acontecendo comigo, algo injusto, que o Senhor lute por mim, por essa minha causa. Não deixa que eu seja envergonhado pelos ímpios, mas que o Senhor faça a sua justiça. A justiça pertence a Deus. A ira pertence a Deus. Então entregue nas mãos de Deus. Não tenha ressentimento ou algo do tipo. Perdoe. E no momento que você estiver criando inflamando o seu coração, ore a Deus. Ore a Deus. Dá um minutinho ali, entra no banheiro, vai para algum canto, fala assim, me ajuda, eu tô me sentindo nervoso agora, eu tô criando raiva agora. Alivie meu coração, me dê graça para isso. Então, faça isso, não deixe de fazer, porque a partir do momento que você se entrega à carne, aquele acúmulo, você vai explodir uma hora. Não faça isso, meu irmão. Se enchei do Espírito Santo, viva pelo nome de Cristo Jesus. Faça as coisas tudo para a glória de Deus. Nunca dê mau exemplo para as pessoas, principalmente para os ímpios, porque eles querem nos destruir. Então, não dá mau exemplo. Não paga o mal com o mal, mas paga o bem, faça o bem para as pessoas. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Amém? Um abraço.